Sista Cannabista, direto do Império Colorado Denver, falando hoje sobre a filosofia New Age e o impacto na saúde. Aqui estamos, outubro de 2024. Eu, que um dia fui uma jornalista séria, hoje sou comentarista de post em rede social. Não foi só a imigração que me fez decair na minha carreira, mas a própria necessidade que eu vejo hoje como comunicadora de ter também pessoas bem informadas na internet, fazendo conteúdo profundo para rebater a quantidade de asneira que tem disponível por aí. Motivo suficiente para a existência desse canal. Vamos começar pelo começo e falar o que é New Age, o que é Nova Era, tia. Da onde surgiram essas pessoas com ideias fantásticas e unicórnios? New Age ou Nova Era é um termo vago, usado hoje para reunir tudo aquilo que é estranho em saúde e bem-estar. Pode ser considerada New Age ou Nova Era qualquer prática voltada ao indivíduo, podem ser práticas mentais ou físicas, que buscam atingir níveis elevados de consciência ou uma integração maior com o universo. Em 1987, uma minissérie chamada Out on a Limb foi exibida na TV americana ABC. Essa minissérie foi baseada no livro de mesmo nome da atriz e autora Shirley MacLaine, que inclusive atua nessa minissérie. O livro dela virou um best-seller e a minissérie e o livro falam da jornada espiritual dela, é um livro autobiográfico, e crenças como canais espirituais, reencarnação e meditação. Os diálogos dessa minissérie estão disponíveis no YouTube, você pode procurar. São bem parecidos com os diálogos das novelas brasileiras e toda a influência religiosa que temos aí na nossa terrinha. Na minissérie, o personagem David faz o papel de guru espiritual e guia a Shirley, que é a mulherzinha indefesa, pelo mundo do conhecimento oculto, explicando por que a reencarnação foi retirada do cristianismo como ensinamento. E ele prega também que as práticas individuais são necessárias para se atingir o conhecimento da verdade. Guarda isso. Na conversa entre os personagens David e Shirley, existem vários conceitos fundamentais para entender a nova era. São eles a filosofia perene, que é a ideia de que existe uma verdade universal por trás de todas as religiões, uma ênfase no individualismo, autodivindade e autoempoderamento, e crenças em conceitos de religiões orientais como karma e reencarnação. Além de críticas ao status quo dominante da época e a religião dominante, que era o cristianismo. Muito bem! Então existem 4 pilares para a gente entender o movimento e a filosofia da nova era. Lembrando que eu não estou inventando isso da minha cabeça. Eu tirei isso de um canal chamado Religion for Breakfast, de um autor americano chamado Andrew Mark Henry. Certamente cabe também para você entender, fazendo os paralelos aí com a cultura brasileira. São os 4 pilares. Primeiro, o esoterismo ocidental. Segundo, o movimento do novo pensamento. Terceiro, o movimento de contracultura americano. E 4, a americanização de filosofias e religiões do Oriente. Muito antes da pandemia e desse festival de asneira na internet que temos hoje, já existia o esoterismo e o ocultismo. Os místicos e ocultistas acreditam que por trás de tudo existe uma verdade única. Por trás de todas as religiões existe uma única verdade. E isso é a filosofia perene. Aí, junta no bolo a teosofia, que era uma filosofia e religião baseada na percepção da natureza, que diz que Deus é tudo, tudo é mágica, mágica é tudo, não importa qual religião você segue, tudo é a mesma coisa, então tudo é a mágica. Se eu não consigo entender, se eu não consigo explicar, então só pode ser divino, então só pode ser mágica. Uma das mais importantes teosofistas da história, e que acaba sendo aí um nome relevante para
entender a nova era é Alice Bailey, que previu uma era de paz e amor e deixou livros escritos. Todo o seu conhecimento era baseado em astrologia. Alice Bailey falou e registrou que, de acordo com a astrologia, a Terra estava saindo da era de Peixes e entrando na era de Aquário. E que isso só se dá uma vez a cada 2100 anos. E isso era a certeza e a razão pela qual a humanidade iria melhorar. E uma era de iluminação e conhecimento espiritual estava chegando. Depois disso, teve também bastante impacto o musical Hair, que trazia lá no seu repertório uma música chamada Aquarius e falava essa mesma baboseira da era de Aquário. O musical explodiu em popularidade e em 1969 essa música ficou 6 semanas em primeiro lugar na parada da Billboard. Sucesso internacional. Que depois teve também, como consequência, um livro chamado A Conspiração Aquariana. E aí teve o Festival de Woodstock. Enfim, nos anos 70, surgiu o conceito de geração índigo, através da publicação desse livro aqui, Revelation, The Birth of a New Age, Revelação, o nascimento de uma nova era. Esse autor aqui, chamado David Spangel, que fala sobre indivíduos que já nascem preparados para essa transformação da era de Aquário, para essa iluminação da humanidade. E essas pessoas que já nascem com superpoderes são as crianças da nova era. Como vemos, a New Age, a nova era, surgiu dessa expectativa por uma nova era, que ia chegar trazendo conhecimento e iluminação espiritual para a humanidade. Momento empatia. Amigo, eu estava sentada no dia 21 de dezembro de 2012 esperando o fim do mundo. Eu me lembro muito bem, nem faz tanto tempo assim. Eu tinha lá 32 anos e achava que o calendário maia era a verdade do mundo. E, portanto, o mundo ia acabar no dia 21 de dezembro. O mundo não acabou, amiguinhos. Nada aconteceu. E isso é conhecido como milenarismo. A ideia de que o novo milênio vai trazer o fim do mundo, catástrofes climáticas ou ainda a iluminação espiritual da humanidade. Segundo pilar para entender a nova era, o movimento Novo Pensamento. Movimento dos séculos 18 e 19, focado na ideia de que cada indivíduo já é um espírito divino, já tem acesso ao poder universal, que é universal, portanto faz parte de todos os indivíduos e é feito da mesma matéria de Deus, que a matéria espiritual divina já está dentro de você. E por isso essa matéria espiritual pode ser manipulada para curar doenças. A ideia de que o espírito é um fluido hipotético que pode ser manipulado. Pega essa ideia, mano. Mas vamos puxar o filme e entender da onde vem isso. Franz Anton Mesmer, médico alemão, acreditava que a raiz de todas as doenças estava em algo chamado fluido. E a capacidade de manipular esse fluido era a sua capacidade de se curar. Daí é de onde vem a palavra mesmerize, em inglês, que em português significa hipnotizar. Outra figura relevante foi o Quimby, americano de New Hampshire, que não era formado em nada, tá escrito aqui na Wikipedia que ele era um mentalista, considerado o pai do novo pensamento, movimento Novo Pensamento, e que rejeitou a hipótese dos fluidos, dizendo que em vez de ser um fluido manipulável, maleável, eram os seus próprios pensamentos que causavam a doença. Esse tipo de ideia é o que hoje chamamos de holístico, ou medicina corpo-mente. Na época era chamado de mind cure, ou cura mental. Veja bem, amigos, esses caras viveram em 1800. Quando as ferramentas de investigação do mundo que a gente tem hoje, no ano 2000, estavam ainda sendo desenvolvidas,
sendo aprimoradas. Muitas delas nem existiam ainda. Estamos falando de 200 anos atrás. Essa ideia desse cara se propagou de forma tão violenta que estamos em 2024 e tem gente repetindo esse discurso. Mas, que mais, tia? Conta mais, que essa nova era tá tão interessante. Parece papo de louco, mas é papo de professor de yoga. Em 1982, Shakti Gawain, escritora americana, escreveu esse livro aqui. Creative Visualization, visualização criativa, ensinando as pessoas a manifestarem aquilo que elas querem. Essa parte eu adoro. Com a força do seu pensamento, visualizando exatamente aquilo que você quer, você pode conquistar tudo aquilo que você deseja. Parece papo de pastor, né? Mas é papo de professor de yoga. Filho, você pode todo dia olhar no espelho e falar: eu vou morar em Angra dos Reis, na frente do mar. Amigo, se você não for filho de político, empresário, se você não for filho de milionário, dificilmente você vai conseguir morar em Angra dos Reis de frente para o mar, entendeu? É isso. Milagres não existem. Magia não existe. Depois dela, muitos outros vieram. Tem a Louise Hay, que é a rainha do New Age, que publicou esse livro aqui em 1984, também um best-seller. You Can Heal Your Life. Você pode curar a sua vida. Esse livro, até 2008, já tinha vendido 39 milhões de cópias. E consolida a ideia de que você é totalmente responsável pelo seu sucesso. Se você ainda não ficou milionário e não tá morando em Angra dos Reis na frente da praia, é porque você ainda não manifestou essa realidade. Vai lá fazer mais afirmação. E essa ideia levou à criação de inúmeros cursos e retiros para o desenvolvimento pessoal. E é aí que a coisa fica bem perto, né? Curso para expandir a mente, curso de respiração, curso de alinhamento dos chakras, curso de desenvolvimento espiritual, mental e do cara. Curso para incrementar os sentidos. Uma vastidão de institutos de baboseira, como o Human Potential Movement, o Instituto Exalém e a Arte de Viver. Trazendo para o presente, o sociólogo Paul Hillas explica como a autoespiritualidade enfatiza a experiência pessoal e reconhece que o ser é um ser espiritual, conectado a todos os outros seres. De novo, a mesma ideia que a gente viu da minissérie do David e da Shirley. Essa ênfase de que é sua responsabilidade, a autoespiritualidade, a sua capacidade de meditar, de se encontrar com você mesmo e blá blá blá, mudou o foco. O movimento da nova era tirou de uma coisa apocalíptica de que o mundo ia acabar e colocou o foco no humanismo, no a responsabilidade é sua. É o seu desenvolvimento pessoal e que vai guiar. É o seu desenvolvimento espiritual que vai definir o seu sucesso. Vamos chamar esse segundo pilar de autoespiritualidade. Chegando no terceiro pilar, para entender o movimento da nova era, temos a contracultura dos anos 60. O movimento da contracultura foi um movimento branco de classe média. E os hippies apoiavam pautas progressistas, como os movimentos civis, os direitos para gays, os direitos reprodutivos, defendiam o meio ambiente e eram anti-guerra, anti-corporações e anti-religião. Os anos 60 e 70 viram o nascimento de todas essas terapias que hoje a gente chama de terapias da nova era. Meditação, yoga, balanceamento dos chakras, medicina ayurvédica, acupuntura, reiki, terapia com cristais, terapia com uso de psicodélicos, apropriação e reinvenção de terapias indígenas sagradas, uso de aromas e incensos. Só para nomear algumas. Os hippies eram os caras legais, mas você tem que lembrar que eles eram contra tudo, contra a geração dos pais deles. Então, eles eram contra tudo. Esse ser contra tudo, em sociologia, ser contra a tradição, é chamado de destradicionalização, que é ser contra o status quo, ser contra o que está aí agora. E cá entre nós, sabemos que essa é uma boa estratégia para ganhar seguidores. Não importa o que eu sou contra tudo que está aí. Não é nem tudo que está aí é ruim. Ah, mas não interessa, eu sou contra tudo.
Enfim, o movimento da contracultura traz a espiritualidade individual contra a Igreja Católica. Em vez de ficar indo na igreja com meu pai, eu vou desenvolver a minha própria espiritualidade. Ele traz a liberdade individual contra o controle social. E aí chegamos ao quarto pilar, que é o nascimento e a adaptação das religiões orientais nos Estados Unidos, como o budismo, o taoísmo e o hinduísmo, que foram bastante propagados pelos escritores Beatnik, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, responsáveis por importar esses autores do Oriente para a sociedade americana, traduzir para o inglês e falar para todo mundo ler. E em 1965, os Estados Unidos passou uma lei que passou a permitir a imigração de asiáticos. E aí, meu filho, aí começou a chover guru. Esses caras espertos ganharam popularidade, se ligaram, puta nicho aqui, mano. Um monte de hippie bobo procurando espiritualidade. É aqui mesmo que a gente vai fazer nossos milhão, velho. E aí, em 1969, no Woodstock, por exemplo, eu não sabia, fiquei sabendo com essa pesquisa, o Woodstock foi aberto, foi inaugurado, o primeiro show que aconteceu foi uma reza desse cara chamado Swami Satchidananda. Profissão guru. Outro guru que ficou famoso e rico foi esse aqui, o Maharishi Mahesh Yogi, fundador da meditação transcendental. E o mais famoso de todos os tempos, aí dos anos 90, nosso amigo Deepak Chopra, o grande bilionário do Zen. Na bacia da filosofia miscelânea tinha também influência dos Hare Krishna, e tudo isso junto é chamado de New Ancient, o novo velho, o novo antigo. Pode parecer contraditório, mas pro americano bobo que nunca tinha ido em lugar nenhum, nunca foi pra Ásia, nunca conversou com um indiano, nunca leu nada de filosofia indiana, esses caras chegam falando tudo isso, os caras fizeram... Uau! E assim compraram a ideia. Pra ilustrar, tem também os Beatles que foram pra Índia tomar ácido e praticar meditação transcendental. E o que aconteceu depois desses 30 anos foi que hoje a gente vê quem tá em busca de conhecimento espiritual virou um mega consumidor, e quem tem conhecimento espiritual para vender fica rico, ganha grana, vira um empreendedor. Empreendedor da espiritualidade. O que você faz da vida? Eu sou businessman da espiritualidade. Na minha humilde opinião, são charlatões, mas são grandes homens de negócio porque identificaram um nicho de mercado que é muito profícuo. Sem ética e caráter nenhum, né? Desde quando enganar pobre é ok? Enganar pobre não é bonito, gente. Coisa feia. Se aproveitar da ingenuidade e da vulnerabilidade das pessoas. É isso que a igreja faz. É isso que seita faz. É isso que o culto da espiritualidade faz. Agora cá entre nós. Esses gurus do meu cu, essa galera da espiritualidade, eles estão protegidos por uma lei chamada liberdade de expressão. Qualquer um tem o direito de falar, eu sou Deus. E essa pessoa vai estar exposta às opiniões alheias, que vão validar ou desqualificar essa pessoa, né? Se você tem um monte de gente aplaudindo essas outras pessoas que estão falando que a responsabilidade é sua sobre a sua saúde, se você não manifestou ainda seu milhão, você tá dormindo. Se tem gente aplaudindo, comprando livro, indo na palestra, cara... O que a gente pode fazer? Entendeu? O cara tem direito de falar o que ele quiser. Trouxa é quem acredita. Anyway, volta pro conteúdo. No fim dos anos 90, nasceu também a ideia de que dinheiro é uma forma magnética. Dinheiro é uma energia magnética. Uma substância magnética que você atrai ou repele. E com isso, o conceito de manifestar abundância. Hoje tem até influencer para te ensinar a manifestar abundância. E o que me irrita mais nisso tudo é o conceito de energia. Ver gente falando de energia, se referindo a pessoas e lugares, é uma coisa que me tira do sério. Amiga, fala a verdade, eu não gosto de você. Eu não gosto da sua voz, eu não gosto do seu cheiro, eu não gosto da cor do seu cabelo, eu não gosto do formato do seu nariz.
eu não gosto das coisas que você fala, eu não gosto do jeito que você pensa, eu não gosto das roupas que você veste, eu não gosto da maconha que você fuma, eu não gosto da whatever. Agora, não fala que a pessoa tem energia negativa, entendeu? Porque isso é feio, cara. Você tá excluindo uma pessoa que você não gosta, falando de um negócio que você nem entende, sabe? Pega mal pra você, cara. As pessoas ficam aí usando a palavra energia e vibração pra desqualificar e excluir as outras pessoas. Que coisa feia, amiguinha. Energia pesada não existe, amigo. Energia é a capacidade de gerar trabalho e é só isso que energia é, entendeu? O povo da nova era pegou a palavra energia e a palavra vibração, tirou de contexto e criou uma fantasia ridícula. E aí eles usam isso pra falar de coisas que eles não sabem. Que você não gostou do lugar? Fala assim, eu não gostei da iluminação do lugar. Eu não gostei do cheiro do lugar. Eu não gostei da decoração do lugar. Eu não gostei da ventilação do lugar. Agora que o lugar tem energia pesada, só faz você parecer uma anta. Fantasmas não existem. Fale pro seu amigo, aquele seu amigo que vai lá no candomblé. Fala pra ele que fantasma não existe. Pior. Essa da energia é ruim. Mas pior mesmo é você colocar a responsabilidade da situação da pessoa sobre os ombros dela. O seu sucesso depende do seu alinhamento espiritual, do seu alinhamento cósmico, da sua missão, do seu propósito cósmico. Aí, meu filho, você vai culpabilizar a pessoa pro resto da vida, entendeu? Porque nada disso existe. Um mix de ideias, um pouquinho de cada religião, um pouquinho de cada baboseira. Enfim, o mix de ideias babosentas, como poder do pensamento positivo e as afirmações para resolverem a sua vida. Com a verdade espiritual, verdade universal, o espírito, reencarnação, alma e karma. Tudo isso é o quarto pilar que a gente chama para entender a nova era, que é a americanização das religiões orientais, que eu gosto de chamar de miscelânea filosófica. Um mix de baboseira. É isso aí que explica o Frankenstein de crenças que a gente vê hoje. E o impacto disso, tia? O nome do vídeo é o impacto na saúde. Olha, a gente não tem dados ainda, mas o primeiro impacto que eu vejo é a desestabilização da saúde pública. Porque as pessoas começam a duvidar da ciência. Aí as pessoas não tomam a vacina. Aí as pessoas contaminam um amiguinho e evitam que a gente consiga acabar com uma pandemia. E também as pessoas começam a não ir ao médico, não fazer o check-up anual, duvidar da validade do check-up anual e achar que elas estão melhorando a saúde delas através da meditação e do pensamento positivo, da yoga e da dieta de plantas. O impacto disso no nível individual é a morte, né? No fim, o impacto da ignorância em saúde é sempre a morte. Finada Letícia, minha amiga, 40 anos, uma menina linda, recebeu um diagnóstico de câncer de mama e como ela tinha sido criada numa família que curava com a energia das mãos, ela decidiu que era melhor morrer do que se expor à quimioterapia. Se você não sabe, quimioterapia cura câncer em qualquer estágio hoje em dia em 4 meses. E como Letícia, outras pessoas estão morrendo hoje. Outras pessoas vão morrer amanhã por causa de desinformação em saúde. Então, se a gente conseguir frear esse movimento de imbecilidade rolando solto, frear o professor de yoga na influência que ele tem na saúde das pessoas, porque é o professor de yoga que as pessoas estão vendo 2 vezes por semana. É pro professor de yoga que as pessoas estão falando da dor na coluna. Então fazemos o que podemos. Se você puder, dê um like no vídeo, compartilhe e mande pro seu amigo, se inscreva no canal e ajude a propagar ideias que fazem sentido. E mano, se eventualmente você construiu a sua vida, a sua personalidade, a sua existência sobre uma dessas terapias, se tudo que você sabe na vida é ser astrólogo, professor de yoga, professor de meditação, cara, o tempo tá aí. Você tem o dia de amanhã pra fazer melhor, entendeu? O conhecimento tá aí disponível, a internet tá disponível, os livros na biblioteca estão disponíveis. Nunca é tarde pra aprender. Nunca é tarde pra adquirir conhecimento sobre as coisas reais. Se você é professor de yoga, estude mais anatomia. Pare de estudar energia. Energia não existe, meu filho. É a anatomia que você tem que estudar. Entendeu? Para com a babaquice. Momento empatia 2.
Há 7 anos eu também estava vendendo colarzinho de cristal. Eu também achava que chakras eram reais. Sim, eu tinha um site na internet chamado cristalsdacura.com.br. Eu vendia colar de cristal, que eu mesma fazia, ficava lá encordoando as bolinhas, dando os nozinhos, botava o fechinho de prata, de ouro e vendia para as pessoas, falando que ia ajudar a desbloquear os chakras, né? Aí eu estudei um pouco mais. E me arrependo, claro, morro de vergonha de ter feito isso, mas sempre há chance. Sempre há o amanhã para você melhorar. Estude algo real. Estude as ciências biológicas, geológicas e astronômicas. E faça seu check-up anual. O que é reconhecidamente provado que beneficia a saúde, além do check-up anual, é você fazer exercícios físicos regulares, ter uma nutrição completa, ter pelo menos um amigo e pelo menos um hobby. O resto, amigo, é baboseira. Eu acredito em você. Acredite em você, você também. Espero que você tenha aprendido alguma coisa hoje.